RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Cruzando as Conversas de hoje. A RDC TV chega ao 10º dia de uma série de entrevistas com os candidatos que disputam as 2 vagas no Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições 2018. Queremos proporcionar um espaço amplo de debate para que os gaúchos e as gaúchas possam conhecer mais sobre os candidatos que se propõem a nos representar no poder. A nossa grande cobertura de eleições terá ainda 2 grandes debates entre os candidatos a governador no dia 24 de setembro e também entre os candidatos a vice-governador no dia 1º de outubro, com exclusividade na televisão. E no dia 7 de outubro, uma cobertura especial com todos os detalhes do dia da votação. Nesta noite, recebemos a candidata do PCdoB, Abigail Pereira. E comigo, aqui no estúdio, quem vai fazer as perguntas também, a jornalista e mestra em comunicação social, Jocélia Bortoli. Serão 3 blocos e após a apresentação, o candidato, ou melhor, a candidata, irá responder questões relevantes para o Senado e também para o Rio Grande do Sul. Candidata, primeiramente, boa noite, muito obrigado por estar aqui na RDC TV com a gente. Boa noite, é um grande prazer, Carlos, Jocélia, estar aqui e participar desse importante espaço de comunicação em que a gente pode estar conversando com todos os gaúchos e todas as gaúchas. Para a gente começar, a senhora surgiu para todos os gaúchos, na verdade, exatos 8 anos atrás, quando disputou a eleição para o Senado, né, também ao lado de Paulo Paim. A senhora já era conhecida na sua cidade, na região da Serra, em Caxias do Sul, região da Serra, e depois também ocupou o cargo de secretária de Estado, do Estado aqui do Rio Grande do Sul, uma candidatura também a vice-governadora. Mas para o nosso telespectador, conta pra gente quem é Abigail Pereira. Muito bem. Abigail é uma caxiense. Nasci em Caxias do Sul, fui candidata a vice-prefeita da minha cidade, com o Pepe Vargas. E depois tive esse currículo que o Carlos aqui anuncia. Eu sou uma pedagoga de formação, com especialização em psicopedagogia. Sou uma militante social, iniciei minha militância no movimento feminista. Movimento de mulheres na minha cidade, já buscando o debate sobre a questão da violência contra a mulher, né? Caxias do Sul foi, junto com Porto Alegre e Canoas, foram as primeiras 3 cidades do nosso estado a ter uma delegacia de mulheres, né, especializada para o atendimento às mulheres. Então, já inicio a minha militância, né, já no movimento estudantil, mas sem muita organização, mas no movimento de mulheres com mais força, né? Depois eu fui presidente do meu sindicato, na categoria de hotéis e turismo. Participei do movimento sindical por 20 anos. Fui a primeira secretária da Mulher Nacional da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E sempre tive uma participação política, partidária. Fui sempre filiada ao PCdoB, já há mais de 30 anos. Não parece, né? Então, tive sempre uma militância social muito intensa, né? Voltada muito para a questão das mulheres, portanto, né? E para a questão dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa é a Abigail, fui secretária estadual do turismo. Tive essa oportunidade, né, de realizar um trabalho que eu me orgulho muito do trabalho em que nós fizemos em 4 anos. Eu posso dizer que a nossa gestão foi uma gestão vitoriosa, né? Aquela oportunidade, nós tivemos condição de... Eu podia ter viajado ao mundo, né? Ter ido o mundo todo divulgando o nosso estado, mas eu priorizei ficar no Rio Grande do Sul e viajar o Rio Grande do Sul, descobrir as nossas potencialidades e qualificá-las, né? Para assim poder promovê-la. Então, foi uma gestão muito qualificada, nós criamos marcas que nós nos orgulhamos. Candidata, a senhora falou em mulheres, né? As mulheres, elas são maioria e elas decidem as eleições. Na verdade, eu vou fazer 2 perguntas
Como é que a senhora está trabalhando com esse público e como é que a senhora está vendo a mobilização das mulheres, principalmente contra o candidato Bolsonaro, que foram mais de 2 milhões de mulheres, rapidamente formaram um grupo e começaram a se manifestarem com hashtag ele não. Exatamente. As mulheres sempre foram protagonistas ao longo da nossa história, que infelizmente a história não conta, né? Que nos esconde muito. Mas nós, mulheres, sempre tivemos muito protagonismo nas lutas democráticas, nas lutas do nosso país e no mundo, né? O movimento de mulheres cresce. Nós homenageamos, inclusive, aquelas que já lutaram tanto para que a gente pudesse estar no patamar que nós estamos hoje. A Primavera das Mulheres, né? Nós anunciamos sempre a boa nova. Nós, mulheres, que hoje sim afirmamos ele não, de jeito algum, ele não. A gente repete. E dia 29, né, nós vamos bradar no Brasil inteiro. As mulheres estão sendo chamadas a dizer ele não. Ele não é misógino, ele é preconceituoso, ele incita o estupro, ele incita a violência contra nós mulheres, né? E nós mulheres que, possivelmente ao longo desse programa, a gente vai debater muito e a gente vai fazer essa transversalidade do debate da questão das mulheres. Veja bem, todo esse retrocesso que nós estamos vivendo hoje no nosso país, as mulheres são as mais atingidas. E nós, mulheres, não estamos caladas, o silêncio não ajuda. Nós estamos indo às ruas, nós estamos bradando por este debate em que as mulheres apontam a necessidade de nós termos mais Estado. Estado que olhe para nós mulheres, que não olha. Nós não temos creches, as escolas estão fechando, a violência anda solta. Então há esse debate muito importante em que as mulheres exercem esse protagonismo. Nós somos muitas e estamos unidas por um Brasil melhor. Nós estamos enfrentando o ódio com amor, como a gente sempre fez. Na nossa casa, com as nossas famílias, na escola, no trabalho, nós temos esta condição, né, de enfrentarmos todo esse debate de ódio com muita alegria, com muito amor. É assim que nós enfrentamos. Não é por pouco que as mulheres estão saindo às ruas, né, com flores, né? Abaixa as armas. Aquela mãe que perdeu seu filho, que enterrou seu filho pelas armas, esta mãe está dizendo, ele não. Ele não. Mas tem uma parcela bastante grande da nossa sociedade, por exemplo, a senhora falou da questão das armas. Uma parcela bastante grande da nossa sociedade que concorda com esse candidato, que concorda com o porte de armas. Como mostrar para essas pessoas, então, as suas ideias? Porque se elas concordam, já são completamente antagônicas ao que a senhora prega. Exatamente. Você veja bem, quando se propõe, como é o caso do Coiso, do Inominável, ele propõe que as pessoas se armem. O que ele está nos dizendo? Olha, o Estado não tem nada a ver com a segurança. Cada um que resolva a sua segurança. Eu digo o contrário. Nós queremos que o Estado garanta a nossa segurança. Né? Não? Então, quem é que vai ter segurança? Eu pergunto a vocês têm condição de comprar uma arma? Vocês já viram o preço de uma arma? Começa por aqui. Quem vai ter acesso à tal da arma? Nós vamos todos nos armar, vamos sair nos matando? Nos matando? Você olhou para mim com a cara feia? Que tiro é esse? O tiro que matou Marielle? Que até hoje não se sabe quem matou a Marielle? Quem mandou matar a Marielle? É isso que nós queremos para o nosso povo? Não. Aquela mãe que já perdeu o seu filho pelas armas, que muitos falam em balas perdidas. Vamos combinar que a bala não é perdida, né? A bala tem endereço. Porque quem está morrendo é os nossos jovens na periferia. É os negros, é as mulheres. Então, essa bala tem endereço, entendeu? Então, nós nos posicionamos muito forte contra isso. E quem hoje defende o armamento, no geral, são homens. No geral, são homens brancos. No geral, são homens brancos héteros. No geral, são homens brancos, héteros e com muito dinheiro. A senhora disse como não fazer a segurança e como ela deve ser feita, então, candidata? Eu defendo que o debate sobre segurança, ele tem que ser feito com a sociedade e tem que haver um pacto entre
A federação, né? Os nossos 3 níveis de Estado: município, Estado e União. Hoje é o Estado responsável pela segurança, né? Os prefeitos, os municípios, porque é na cidade que as coisas acontecem. Os prefeitos, não é tarefa deles, e eles buscam no Estado e o Estado diz que não tem condição. É isso que a gente está assistindo no Rio Grande do Sul, né? Nós não temos efetivos, nós não temos brigadianos. Aliás, se estimulou que os brigadianos se aposentassem, né? que saíssem da ativa, e hoje a gente está com um efetivo reduzido, sem equipamentos, né? E a União diz, olha, não é comigo, né? Então, nós achamos que a questão da segurança é um problema do município, sim. É um problema do Estado e é um problema da União. Então, tem que haver esse debate entre os entes federados e dar conta da nossa segurança a partir de equipamentos, de inteligência, né? Para que equipamentos para as nossas polícias, há um debate todo hoje na sociedade também da integração das nossas polícias, de tu ter a investigação completa, que hoje ela é interrompida, porque parte é feita pela Brigada Militar, parte é feita pela Polícia Civil. Nós queremos que a Polícia Federal, que a Polícia Civil, que a Polícia Militar, que a gente tenha com as corporações também esse debate de como nós enfrentarmos. Nós precisamos enfrentar os homicídios, os crimes sexuais, que hoje são os que mais apavoram e é infinitamente maior que qualquer outro tipo de crime, né? Nós precisamos ter um debate nas nossas fronteiras, inclusive com os nossos países vizinhos, né? De como é que a gente enfrenta esse debate junto às nossas fronteiras, assim como nós temos que fazer o nosso debate da questão carcerária. Não é possível que os grandes comandos, né? Que hoje o debate sobre segurança é um debate nacional, né? Porque os meliantes, né? Os grandes donos, né? Do tráfico, por exemplo, eles migram de estado para estado e eles ficam fazendo dentro dos presídios a orientação, né? Então nós não podemos estar largados às milícias, né? Ao crime organizado que ganha cada vez mais espaço e a nossa polícia desequipada, né? Não pode. Então tem que ter esse debate, esse investimento. Eu acho que é um dos principais problemas para serem debatidos. Eu adorei a tua pergunta. Para ser debatido nas eleições. Porque isso, gente, é vida real. É a vida das pessoas. Eu sou mulher, sou mãe, sou avó. Eu não durmo. E acredito que qualquer mulher que esteja me assistindo nesse momento concorda comigo que a gente não dorme enquanto os nossos filhos não voltam para casa, não é? Nós sentimos o medo de estar na rua, o medo se o filho vai conseguir entrar dentro da escola, porque hoje a violência está na porta das escolas, o tráfico está na porta das escolas. Então, a gente tem medo de sair às ruas, nós temos medo de voltar para casa. Então, esse medo precisa ser enfrentado com política pública. Esse medo precisa ser enfrentado pela política, gente, pelos governantes. E eu, no Senado, quero contribuir com esse debate. Exatamente nesse ponto, candidata. Nós temos uma pergunta, na verdade, de uma telespectadora, que eu vou deixar na sequência, mas nesse tema da segurança, a senhora no Senado, o que pode fazer de diferente? Porque o problema da segurança pública no Brasil não aconteceu nos últimos 2 anos com Michel Temer, vem de anos, vem de décadas, de séculos. Acho que desde que o Brasil foi descoberto ou ocupado lá em 1500, esse problema vem até hoje. E o seu partido fez parte de uma coligação que governou o Brasil por 13 anos. O que pode ser feito diferente agora que não foi feito nos 13 anos de Lula e de Dilma? Veja bem, o problema da violência, ele sempre existiu, mas nunca nesta escala. Então, a gente também tem que, né, colocar a questão no tempo, né? Nunca nessa escala. Nós estamos vivendo uma crise econômica, que sempre em momentos de crise econômica cresce também a violência, mas nós estamos vivendo uma crise institucional, gente. As nossas instituições, elas estão largadas, não há um respeito à questão institucional.
Não há políticas públicas que garantam isso. Então, você querer comparar períodos anteriores com o de hoje, na questão da segurança, é incomparável, gente. É incomparável. Qual é o debate da questão carcerária? Hoje ela se sobrepõe, hoje ela está posta e ela grita. O feminicídio aumentou. Ele não é hoje como ele era outrora. Sabe por quê? Porque nós tínhamos políticas públicas, nós tínhamos a Patrulha Maria da Penha, aqui no Rio Grande do Sul, funcionando. A Rede Lilás funcionava. Nós tínhamos uma Secretaria da Mulher que colocava as políticas públicas para o enfrentamento da violência. Cadê elas? Fechou, acabou. Sartori fez, quando chegou ao governo, fechar a Secretaria da Mulher. Entendeu? Isso nós temos que trazer para hoje. É isso que está acontecendo hoje, Carlos. Hoje, o feminicídio no Rio Grande do Sul é um dos estados com maior número de feminicídio. Isso nós precisamos enfrentar. No Senado, eu tenho condição, sim, de propor, inclusive articular leis que garantam esse debate de nós termos uma segurança que seja realizada pelos 3 entes federados. Candidata, a senhora acabou de falar, então, que políticas públicas foram definidas e foram abandonadas, né? Como candidata, a senhora imagina que a gente possa romper essa questão de que as coisas, os ciclos, não se interrompam a cada governo que muda? Veja bem, nós tivemos um ciclo longo de políticas públicas, de políticas sociais, de programas sociais que fizeram com que o nosso povo tivesse a condição de viver a sua cidadania com dignidade. Nós, mulheres, tivemos Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida deu endereço aos pobres, deu chave da casa, do apartamento. Aqui em Rio Grande, aliás, eu estou para ir lá visitar Rio Grande. Em Rio Grande, você sabe que tem lá um condomínio, Minha Casa Minha Vida, que está sendo construído, inclusive, por mulheres. Sim, por mulheres. Elas estão lá trabalhando na construção civil. Elas estão fazendo a sua própria casa. Olha só, né? E política que está sendo interrompida, porque hoje Minha Casa Minha Vida está esvaziado. ProUni, nós mulheres, hoje somos a maioria nos bancos universitários, porque nós tivemos acesso ao ProUni. Nossos jovens, nossos filhos, muitas mulheres, está sendo esvaziado a política educacional. Tu entendeu? Mas falta os governos, de repente, reconhecerem o que é bom de um governo e dar continuidade e não... Lógico, claro, certo. Tá fazendo uma coisa boa, vamos continuar. Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo. Agora, eu não posso reconhecer deste governo ilegítimo que está aí. O governo Temer não tem um saldo positivo, nada positivo. Ele só cortou. Ele só estabeleceu regresso de anos para nós, especialmente para nós mulheres. E aqui no Rio Grande do Sul, seguiu a mesma receita, né? A senhora falou da questão do governo Temer agora. A Silvia Lopes está nos assistindo e mandou uma pergunta querendo saber qual a sua opinião sobre a reforma trabalhista. Esta reforma, ela é cruel. Ela foi cruel para conosco. Ela rasgou a nossa CLT. A CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, conquistada pelo nosso povo trabalhador, ela tinha proteção aos trabalhadores e às trabalhadoras. Ela foi rasgada, gente. Mais de 100 artigos foram retirados da CLT. Ela é cruel com homens e mulheres. Ela estabelece a terceirização irrestrita. Nós já estávamos acostumados, digamos, e pleiteando que a terceirização fosse regulamentada. Veja bem, nós tínhamos, na maioria das empresas, setor de limpeza, setor de informática, vigilância. No geral, esses serviços já eram feitos por terceirizadas, né? Agora, atividade fim, não. Não, era da própria empresa, certo? Hoje, foi aprovado que a terceirização ela serve tanto para atividade meio como para atividade fim. Se nós olharmos as estatísticas, nos mostra que a cada 5 mortes por acidente de trabalho, 4 são de terceirizadas. Se nós olharmos a média salarial, nós vamos identificar que as terceirizadas, o salário é cerca de 27,5% menor. Então, só aí,
Aí tu pega trabalho intermitente. O que é isso, gente? É tu trabalhar algumas horas por dia, alguns dias na semana, e, portanto, ao final do mês, tu vai receber por estas horas. Então, tu não sabe o que tu vai receber ao final do mês. Tu não sabe se tu vai poder comprar um tênis novo pro teu filho. Tu não sabe se tu vai poder arrumar aquela janela que quebrou. Porque tu não sabe quanto tu vai receber. Porque tu vai receber pelas horas que tu for chamado. E quem tem... Como é que tu organiza isso? Da cabeça do patrão, do empresário, que ele vai te chamar determinados dias, determinadas horas. Isso é um horror. Agora, se não bastasse isso, eles colocam na reforma trabalhista que o negociado, ele se sobrepõe ao legislado. O que é isso, gente? Veja bem, nós temos, pegar um exemplo, nós temos o direito, quando estamos lactantes, de amamentar meia hora de manhã, meia hora da tarde, certo? Lei. Mas aí o patrão chega e diz, olha aqui, tu tem esse direito, mas eu tava querendo que tu só amamentasse nas terças e quintas. E aí, o que tu diz? Que sim, né? Que sim, porque senão tu vai perder o emprego. Não, mas existe uma lei. Ah, mas se nós negociarmos, ela vai valer mais do que a lei. Isso é um negociado. Banco de horas. Ah, vamos resolver também aqui, tem uma lei que limita, mas a gente vai negociar. Vai valer isso, né? E se não bastasse, gente, de novo eu quero falar a questão das mulheres. Você sabia que na reforma trabalhista, a mulher lactante, a mulher gestante, ela pode trabalhar em serviço insalubre ou perigoso? Isso é um assinte a nós mulheres e aos bebês. Vocês imaginem uma mulher grávida trabalhando em serviços insalubres. Candidata. E a reforma é isso. Foi o que passou, né? Mas o que será que pode ter acontecido quando a senhora fala dessas questões? Fica muito visível o quanto essas questões são prejudiciais como um todo, principalmente agora a senhora deu o exemplo das mulheres, mas os homens, enfim, todos. Como é que se chegou a todo esse acordo para que isso acontecesse dessa forma? Não teve acordo. Ela foi na calada da noite. Muito deputado não sabe nem o que votou. Ele só sabe que ele tem lado. Porque esse Congresso que está aí é o Congresso mais conservador da nossa história. Lá tem bancada da bala. Lá tem bancada do boi. Lá tem latifundiário, tem grandes empresários. A bancada de trabalhadores é diminuta. Esse Congresso não nos representa. Quantos jovens tem lá? Quantas mulheres tem lá? Quantos negros tem? Portanto, não representa o nosso povo. Eles passaram uma reforma trabalhista sem debate. Foi assim, gente, na calada da noite. Passou. Sem debate, não se falou com os sindicatos, não se falou com as associações, não se falou com o povo, não se divulgou. Nada na calada da noite. Não teve acordo nenhum. O acordo foi entre a Fiesp e os empresários, entre o governo Temer. Ah? Então, foi isso que nos impuseram. Então, é grave. Agora, eu quero te dizer a boa nova. Essa é a boa nova. Se eu me eleger, e eu quero me eleger, eu quero estar lá ao lado do senador Paim, que eu quero que ele reeleja. E o senador Paim já apresentou o Estatuto do Trabalho. É a nova CLT, gente. É a nova CLT. Que aí sim, nós vamos fazer todo um debate, porque nós respeitamos e ouvimos as pessoas. Nós vamos fazer todo um debate para que a gente dê conta dessas questões que nos estão atacando tanto, que faz que o retrocesso seja impedido aos trabalhadores e às trabalhadoras, que a gente possa aprovar o Estatuto do Trabalho. Eu quero estar lá para ajudar o senador Paim com essa tarefa, que é uma das minhas prioritárias bandeiras que eu quero defender e aprovar o novo estatuto, a nova CLT, para os trabalhadores e as trabalhadoras terem alguma segurança, né? Que hoje perdemos. Ok. O Cruzando as Conversas faz um breve intervalo e na sequência nós voltamos então para conversar com a candidata ao Senado pelo PCdoB, Abigail Pereira. Nós já voltamos. Cruzando as Conversas está de volta e hoje com a candidata ao Senado pelo PCdoB, Abigail Pereira.
Lembrando que você pode participar, enviar sua pergunta, seu comentário, sua sugestão aqui através das nossas redes sociais. Vai lá, acesse o nosso Facebook, RDC-TV Digital, ou também mande uma mensagem no nosso WhatsApp, 99815-9990. 99815-9990, código de área 51. Então, mande a sua pergunta aqui para a candidata Abigail Pereira. Candidata, ontem o senador e candidato à reeleição Paulo Paim esteve aqui no Cruzando as Conversas e ele foi questionado sobre a legalização das drogas. Geralmente os partidos de esquerda têm uma posição favorável à legalização de algumas drogas, mas o candidato se posicionou contrário. A senhora é colega de chapa dele na coligação, então, aqui no Rio Grande do Sul, PT-PCdoB. Qual é a sua opinião sobre a legalização das drogas? Eu tenho sido perguntada sobre essa questão e eu sempre devolvo com outra pergunta, né? Primeiro perguntando, qual droga? Porque a bebida alcoólica é uma droga que destrói famílias. No geral, está muito associada à questão da violência contra a mulher, ao uso excessivo do álcool, né? E eu quero trabalhar também para sobretaxar, né? Esse debate para sobretaxar esse tipo de droga, né? Então, nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? Então, perguntar sobre drogas, a gente tem uma infinidade de drogas que eu mesma não conheço, né? Obviamente... A maconha, né? É mais comum. Ah, então pronto, a maconha, Vamos começar pela maconha, a mais comum, que é o que mais se fala. Agora você foi objetiva, aí sim, aí eu gosto de cruzarmos essa conversa, né? Vamos lá. Nós temos o exemplo aqui do nosso país vizinho, Uruguai. Eu acho que todos nós, enquanto sociedade, estamos olhando essa experiência que o Uruguai tem feito, né? No sentido de que ela possa ser positiva, que diminua o uso, inclusive, né? Agora, o debate que normalmente se faz em relação à droga, eu quero te dizer o seguinte, eu trato primeiro a questão como saúde pública. Muitas vezes os nossos jovens são presos e são encarcerados porque foram pegos com algumas gramas de maconha. E os grandes traficantes andam soltos, né? Então, o debate relacionado ao usuário é uma questão de saúde e que a gente deva tratar dessa forma. A questão do tráfico é o outro debate, que aí sim nós temos que debater do ponto de vista da segurança, né? Do debate das nossas fronteiras. Então, é um debate bem complexo que eu acho que a nossa sociedade tem que debater de forma não moral, né? Deve debater exatamente como ela está posta hoje para nós. Eu acho que famílias estão sendo destruídas por conta da droga, mas a gente tem que separar. Nós temos que separar e agir com tranquilidade, tratando ao usuário como uma questão de saúde pública e oferecendo, inclusive, o tratamento adequado, né? Tratando sem o preconceito. Assim como nós devemos tratar aos traficantes, aí sim, de forma mais ostensiva, com inteligência, né? Dando conta, assim, de enfrentar o narcotráfico de forma a combatê-lo de verdade, porque hoje ele não é combatido. Seria uma forma de combater, então, os traficantes também, a legalização e auxiliar nesse sentido? Eu acho que é um bom debate, eu acho que sim, lógico, né? Eu vivenciei já muito isso. A gente sempre tem alguém na família que eventualmente está envolvido com o uso de droga. Isso destrói a família, né? Envolve toda a família. E aí a gente pensa sempre, a família pensa, como eu vou ajudar? Como eu vou ajudar? Não é esse o debate? Como eu vou ajudar? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Como é que a gente vai ajudar? Como é que a gente vai acolher? O que levou, né? Ao uso, a pessoa dependente químico. Então, tu fazer esse debate, que não é o debate moral, é o debate sobre a questão da saúde. Mas nós temos que enfrentar, sim, o tráfico, né? De forma a ter inteligência com as nossas polícias, né? A ter o debate no sistema carcerário também, que tu precisa enfrentar. Não é possível, né? Que os comandantes, os grandes comandantes estejam lá dentro dos presídios comandando todo o tráfico aqui fora. Gostaria de retornar a essa questão que a senhora fala de inteligência da polícia, porque a gente viveu aí um cenário em que a gente teve a Força Nacional ajudando, né? Ajudou?
E estão nas ruas ainda. Estão nas ruas. Ajudou? Pelo menos seria para ajudar, então, digamos Seria assim, para ajudar. né? Se a senhora acredita que não, né? E também tem a questão de como que a gente pode, então, ver essa questão da inteligência da polícia quando, às vezes, falta recurso humano e falta, às vezes, também até a viatura para a polícia sair. Exatamente, exatamente. Como avançar nesse sentido de chegar à polícia inteligente quando muitas vezes ela não tem nem mesmo o recurso básico para ela ir trabalhar? Veja bem, qualquer assunto que nós vamos debater aqui, seja ele saúde, segurança, educação, enfim, essas coisas que são dever do Estado em oferecer para a nossa sociedade e oferecer gratuitamente e com qualidade. Qualquer um desses debates que a gente vá atentar sobre ele, nós dependemos do crescimento, do desenvolvimento, para que a gente tenha recursos para investir nisso. E quando eu falo, precisa se investir na segurança do ponto de vista da aparelhagem, inclusive, que é isso que tu estás falando, de ter viatura, de ter armamento, de ter coletes, de ter pesquisa, de ter inteligência, de ter tecnologia associada a tudo isso, isso precisa de recursos. E de onde vai tirar esses recursos? Exatamente tu colocando o nosso Estado no rumo do desenvolvimento. Enfrentar a crise. E enfrentar a crise não da forma com que se está enfrentando, que já mostrou no mundo todo que não dá certo. Que não dá, é um remédio amargo para o povo e que não dá certo. O nosso Estado há muito não investe no desenvolvimento. Nós estamos vivendo um processo de desnacionalização do nosso país, de desindustrialização, e o Estado não investe, não é um indutor do desenvolvimento. O Rio Grande do Sul não é uma ilha, ele está associado ao Brasil. Nós precisamos alavancar que o Brasil cresça, se desenvolva, né? E aí sim, nós poderemos investir aí na segurança e ter mais condição com recursos para investir. Por isso eu defendo, inclusive, a nossa chapa com Haddad, com Manuela, que tem essa mesma concepção de enfrentar os problemas da vida real do nosso povo, né? Nós precisamos mostrar que nós estamos vivendo, Jocélia, Carlos, nós estamos vivendo uma encruzilhada histórica. Né? E nós precisamos, no dia 7, nós vamos definir se nós vamos viver a barbárie de vamos sair se matando, vamos entregar o nosso país e voltarmos a ser uma colônia, entrega todas as nossas riquezas como eles querem entregar, que está aí, né? Entregar a Petrobras, entrega a Eletrobras, entrega Infraero, todas as questões estratégicas da nossa riqueza, entrega aos estrangeiros, entrega, né? E vamos viver a barbárie. Sem escola pública, com a violência correndo solta, o SUS sendo sucateado. Nessa questão, a senhora falando tanto da privatização contra a questão da saúde também, o nosso telespectador, o Moreno Lizardi, perguntou exatamente sobre isso, a sua opinião sobre privatizações. A senhora deu uma entrevista recentemente à revista Veja, dizendo que privatização não seria um tabu para a senhora. O debate da privatização, eu só quero terminar o meu raciocínio antes de responder ao Moreno e responder a ti também, Carlos. Quando eu falava da encruzilhada, eu estava apontando o outro caminho, né? O caminho da barbárie. Mas na encruzilhada tem um outro caminho, que é o que a gente defende, que é o caminho da civilização, né? De uma civilização em que a gente quer que seja feliz. Uma civilização que a gente quer que sim tenha direito, acesso à educação, tenha direito à saúde, tenha direito a viver num estado que é maravilhoso, gente. Nós amamos o Rio Grande do Sul, nós amamos o nosso país e nós sabemos o quanto ele tem riquezas para nos oferecer. Nós queremos, portanto, que no dia 7 a gente escolha esse caminho que está posto para a gente, se a barbárie ou se a civilização. As privatizações, em que Moreno perguntas, ela está dentro desta encruzilhada. Quando eu digo que eu não tenho preconceito em discutir algumas situações em que a gente tem condição, sim, de fazer PPPs, por exemplo, depende como que tu articula uma PPP, mas que tu pode chamar a iniciativa privada para ajudar, né, na construção. Agora, o que não pode é tu entregar as nossas riquezas, é tu entregar as nossas questões estratégicas, gente. Quando eu falo estratégica, gente, estou falando da água. Água, o aquífero Guarani está para ser vendido, entregue.
que passa aqui no Rio Grande do Sul, boa parte do Rio Grande do Sul, né? O Aquífero Guarani passa por aqui. A nossa, se nós formos ver, a Eletrobras, aqui no Rio Grande do Sul, a CE, gente, que esse governo propôs privatizar, é a nossa luz. Você imagina, se você acha que é cara hoje, você imagina ela privatizada. Você imagina quando nós vivemos o período de luz para todos, que chegava a luz nos mais distintos rincões, aí, com uma privatizada, você acha que lá na zona rural, que precisamos, inclusive, da trifásica, né? Para desenvolver a nossa agroindústria, vai ter? Então, esse que é o debate da privatização. Eu defendo um Estado em que as questões estratégicas é do Estado. Né? Nós defendemos o nosso Banrisul, gente. Não podemos entregar o Banrisul de forma alguma. Eu não quero abrir mão, Carlos, fechar as nossas fundações. A nossa FEE, gente, a Fundação Piratini, a Zoobotânica, Cientec, tu abre mão de inteligência, tu abre mão de pesquisa. Que Estado que se vê grande, que quer se desenvolver, abre mão dessas fundações? É um assinte a qualquer gaúcho, a qualquer gaúcha. Eu quero ajudar o nosso governador Rosseto, eu quero ajudá-lo como senadora, ajudar e que a gente possa reabrir todas as nossas fundações e não vender o nosso patrimônio público. A senhora que falou da questão do patrimônio público, tanto o CE, tem também nessa lista do governador Sartori a CE, a Sulgás e a CRM, que fazem parte, então, daquela troca para que o governo assine o regime de recuperação fiscal. E a pergunta do Bruno Vieira Pacheco, também nosso telespectador, querendo saber a sua opinião sobre o regime de recuperação fiscal do Estado. Regime de recuperação fiscal, gente. Bruno, obrigada pela pergunta. Nós já tomamos esse remédio amargo. Vocês lembram em 99, quando o Brito selou um acordo com o Fernando Henrique Cardoso e fez o regime de recuperação fiscal igual, gente. Igual o que Sartori está propondo junto com o Temer. Lá, a nossa dívida cresceu. Veja bem, entrou no Rio Grande do Sul 9 bilhões. Nós já pagamos 28 bilhões. E nós estamos devendo quase 60 bilhões. Que conta é essa? Nós achamos que essa conta já foi paga. Já foi paga. Nós queremos, portanto, dizer ao nosso povo, desculpa, que essa não é a saída. Eles estão dizendo que a única saída, veja bem, que não existe plano B. É só isso. Eu sou contra o regime de recuperação fiscal, porque ele não recupera. Simplesmente por isso, ele não recupera. Ele pega dinheiro por 3 anos, ele vende, porque é uma exigência, de vender as nossas estatais, gente, vender, de não fazer concurso público, de não reajustar salário dos nossos funcionalismo, que, aliás, 4 anos recebendo parcelado, né? Minha solidariedade de classe aos nossos servidores públicos, né? Tenho certeza que o nosso governo vai honrar, vai pagar em dia e não vai parcelar os seus salários. Mas a questão Pode terminar. Então, terminando, gente, não resolve. Regime de recuperação fiscal não resolve. Ele empurra para frente, empurra de uma forma em que o nosso Estado vai ficar mais devedor ainda. Eu volto de novo a dizer, no Senado, essa é uma tarefa do Senado, o senador Paim propôs já, aliás, assinado já pelos 3 senadores do Rio Grande do Sul. O senador Paim propôs e os outros 2 senadores assinaram já a proposta que está tramitando já no Congresso de que oferece uma forma de acabar com essa questão da dívida, né? Veja bem, no governo Tarso era IGPDI mais 6%, o reajuste da tal chamada dívida. No período que o Tarso, inclusive, liderou esse debate a nível nacional, se trocou para IPCA mais 4% ou a taxa Selic, o que fosse menor. Hoje, o senador Paim propõe IPCA, ponto, sem mais nenhum tipo de juro. E que seja feito encontro de contas. Aí entra a questão da Lei Candir. E no encontro de contas, essa conta já foi paga. E nós somos credores. E por que esse encontro de contas já não foi feito, então, quando o Tarso era governador e a Dilma presidente? Porque quando os 2 partidos, o Partido dos Trabalhadores, governava tanto o país quanto o Estado, por que não foi feito o encontro das contas naquele momento? Então, nós propomos isso. Né? Acontece que quando tu estás numa economia que vai bem,
que está crescendo, onde as nossas demandas, de certa forma, estão sendo atendidas, essa não era a prioridade naquele momento. Claro, o debate da dívida, gente, ela já vem de muito tempo. O debate das finanças do Rio Grande do Sul vem de muitos anos. Não foi feito agora, vem de muitos anos, né? E aí se conseguiu mudar o indexador, que foi isso que Tarso liderou no país, né? E conseguiu-se mudar o indexador, que diminuiu, portanto, ali, mas não resolveu o problema, não resolveu. A Lei Candir também foi aprovada por Fernando Henrique, né? E a Lei Candir prejudica demais o nosso Estado, demais o nosso Estado. E hoje é preciso fazer esse encontro de contas, porque hoje a Lei Candir deve ao Rio Grande do Sul. Tem que devolver esses recursos, né? Então, eu quero estar lá no Senado para ajudar o senador Paim a aprovar, sim, esse encontro de contas, esse projeto em que ele apresenta, em que muda o indexador só para o IPCA, sem juro nenhum, e aí a dívida está liquidada. Não precisa fazer regime de recuperação fiscal e colocar o nosso Estado mais devedor ainda. Portanto, nós queremos apresentar esta proposta aos gaúchos e gaúchas, dizendo: tem saída, gente, tem saída, e não é uma única saída, é esta proposta que nós estamos discutindo, é isso que eu quero lá no Senado, ajudar o nosso Estado, ajudar a fazer com que aqui a gente possa voltar a crescer, se desenvolver, que a nossa matriz produtiva, a nossa matriz econômica, ela possa se diversificar, né? E aí dando conta de atender as demandas do nosso povo e o nosso Estado ter um novo futuro, nosso país ser feliz de novo. Nós temos condições, nós merecemos e nós vamos lutar para isso. A senhora defende, então, um incentivo aos polos produtivos do Estado, o metal mecânico, enfim, o agrícola também, que é a região da produção, é uma região forte dentro do PIB do Estado. Enfim, de que forma a senhora propõe essa alavancagem do polo produtivo do Estado? Exatamente, Jocélia, é isso que a gente defende. Quando eu falo em ampliar a nossa economia, nós hoje somos um Estado agrário, dependemos de São Pedro. Eu sou da Serra, eu costumo dizer, né? Quando a safra da uva vai bem, o resto da agricultura vai mal. Porque um depende de chuvas, outro depende de seca, né? Agora, o nosso problema é que nós estamos aí exportando commodities sem agregar valor. Nós queremos investir para que a nossa economia seja mais diversificada. Nosso polo metal mecânico na Serra, polo moveleiro, vitivinicultor, nosso setor calçadista, nosso polo petroquímico. Agora, principalmente, gente, nosso polo naval. Dá tristeza, dá uma tristeza de ver. Quando eu estive lá, quando com Lula e Dilma, Tarso, nós estávamos lá, Manuela, nós estávamos lá para o lançamento, né, das nossas plataformas e enxergando ali a metade sul podendo sair da sua crise gigante, uma região tão deprimida, né, e ajudar a todo o nosso Estado, porque ia desenvolver outras cadeias produtivas, né, a metalurgia, enfim. A gente viu aquilo nascer. E hoje a gente vê aquilo morrendo. Quantos empregos foram gerados ali? Mais de 20 mil empregos, gente. E hoje tu tem lá uma miséria. Aquilo é triste a gente dizer que o nosso governo não tomou nenhuma iniciativa, não tomou nenhuma medida, não liderou, não chamou a sociedade, não chamou os parlamentares, os nossos senadores, os nossos deputados, para fazer uma grande cruzada de defender o nosso Estado, defender para que o polo naval ficasse aqui. Nós queremos retomar esse debate e ampliar, sim, Jocélia, ampliar essa nossa matriz econômica, que a gente possa diversificar, agregando valor, gerando emprego. E o Estado, Carlos, sendo indutor desse desenvolvimento. Eu não conheço nenhum Estado, gente, no mundo que se desenvolveu sem que o Estado fosse o indutor do desenvolvimento, que o Estado gerasse infraestrutura necessária. Falavam tanto lá atrás que nós não tínhamos, as estradas estavam esburacadas. Como é que está hoje? Igual, pior, gente. Gostaria que a senhora, então, voltasse um pouquinho para falar sobre as parcerias público-privadas, as concessões para estradas
seria uma alternativa? Acabei de retornar lá da região da produção, 370 quilômetros pela BR-386. Sabe-se que o ano que vem tem recurso para melhorias e tal. Mas até chegar o ano que vem, a gente está com medo que a estrada fique em situação de cada vez pior de tráfego. Nesse sentido, o Estado deve abrir mão e abrir mais para parceria público-privada, para concessão? O Estado não deve chamar para si essa responsabilidade das estradas? Como é que a senhora vê essa questão? Eu acho que não tem problema nenhum nós abrirmos esse debate. O problema é quando o Estado prepara toda a estrada, faz, duplica e entrega para a iniciativa privada pronta. Aí eu sou contra. Tu entendeu? Quando eu digo não tem problema de tabu. Então, sim, vamos fazer a PPP já na construção, já na elaboração. É que nem a questão da nossa telefonia. Depois que tu fez tudo, colocou fibra ótica, estava tudo prontinho, aí entrega para a iniciativa privada, né? Explorar. Não, vamos fazer juntos essa estrada e aí sim a gente pode fazer o debate do pedágio e tal. Agora, o que acontece hoje é que tu incentiva, aí tu não está induzindo o desenvolvimento, né? Aí tu não está induzindo. Então, esse debate que a gente faz sobre as PPPs é nesse sentido, é parceria, gente. É parceria, não é tu entregar as coisas simplesmente para a iniciativa privada. Eu não entregaria jamais para a iniciativa privada a CE. Eu não privatizaria jamais a Sulgás. Nem o Banrisul, gente, pelo amor de Deus. Nem Tem alguma empresa no Estado que a senhora privatizaria ou algum exemplo? Um exemplo que pudesse ser feito parceria público-privada? Porque a senhora disse que não tem tabu. Estradas, pronto, estradas. Apenas estradas? Com cobrança de pedágio. Não, ele me pediu um exemplo. Ele me pediu um exemplo, estradas. Acho que a gente pode dar conta disso. E na saúde, candidata, a senhora trabalha junto com a Haddad para presidente, candidato. Ele tem uma postura meio de que não gosta de que a organização privada ofereça serviços através do SUS. Como é que a senhora vê essa questão? Não gosta que ofereça. Há hoje hospitais, por exemplo, no nosso estado, as Santas Casas não estão recebendo recursos por conta da emenda 95. Foi 20 anos, gente, foi congelado qualquer investimento em saúde, Jacélia. Qualquer investimento por 20 anos. Nenhum lugar do mundo fez isso. Nenhum lugar do mundo. É surreal o que Temer fez e os deputados que lá votaram. Não esqueçam disso, gente. Porque muitos deputados agora vão bater na sua porta e pedir voto dizendo... A gente está vendo na televisão, inclusive, né? Minha prioridade é saúde. Só que lá no Congresso aprovou a emenda 95 que congela a saúde. Aí o que a gente está enxergando? Não há recursos, não há repasses para as nossas Santas Casas, as farmácias populares fechando, ou aquela que ainda está aberta, tu vai lá, tu não encontra mais medicação, né? A saúde desse jeito. Eu defendo que a gente tenha polos de saúde, polos regionais, em que a gente combata a ambulancioterapia, que as pessoas estão de ambulância para lá e para cá. Tu é de Palmeira, né? Sim. Eu imagino, assim, as pessoas vindo da distância. Aliás, estive lá recentemente, né? Na Palmeira das Missões, linda, maravilhosa. Sair de lá para vir para Porto Alegre, porque no geral vem para Porto Alegre, né? Olha o que é um exemplo em Passo Fundo, por exemplo, onde a gente tem, né, um polo ali regional, que é interessante. Então, portanto, é uma forma também dos prefeitos poderem enfrentar a questão fiscal, porque se tu estabelece, tu ter um polo traumato em determinada região, tu ter um polo de oncologia em determinada região, bom, aí tu consegue também que os recursos sejam concentrados, né? E possa dar conta de atender verdadeiramente a saúde do nosso povo, né? O debate da relação com a iniciativa privada, a Haddad é uma pessoa muito tranquila, muito serena, né? Portanto, saberá trabalhar essa questão com a iniciativa privada também, que também faz um trabalho excelente. Nós temos aqui, gente, no período da Dilma, aqui na Zona Sul, que foi inaugurado aqui um hospital, né? Eu estive lá, inclusive, não recordo o nome do bairro agora, na Zona Sul. É Vila Nova? Hospital Vila Nova, não? É ali nessa região mesmo. E que foi entregue para o Moinhos de Vento, gente, para fazer toda a gestão, tu entendeu? Foi a União
que estabeleceu ali o hospital. Então, isso não tem problema, tá entendeu? Isso não tem problema. O problema é enfrentar a emenda 95. No Senado, Jocélia, no Senado, eu quero estar lá para nós articularmos e revogar essa emenda que prejudica tanto as nossas famílias, as nossas vidas. Vocês imaginem, gente, 20 anos congelamento de investimento em saúde, em educação, em segurança, em programas sociais. Zero, não se investe mais nada. Então, nós precisamos enfrentar. Eu quero revogar isso. Isso é o papel de um senador. Então, eu quero estar lá para ajudar o senador Paim a nós enfrentarmos. Nesse período eleitoral, sempre surge a pergunta sobre é favorável ou contrário à legalização do aborto. Eu quero que a senhora diga a sua opinião, mas daqui a pouquinho, porque o Cruzando as Conversas faz mais um breve intervalo. Na sequência, voltamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. Cruzando as Conversas, especial eleições, está de volta, hoje com a candidata ao Senado pelo PCdoB, Abigail Pereira. Candidata, no final do segundo bloco, perguntei sobre a questão da legalização do aborto. Qual a sua opinião sobre o tema? Muito bem, eu diria que o aborto já está legalizado para quem tem dinheiro. O aborto já é realizado para quem tem condição de uma clínica especializada e realizar o aborto. Mulheres estão morrendo por fazer abortos mal feitos, no quintal, e depois irem se socorrer. E o SUS tem gasto muito dinheiro para socorrer mulheres de abortos mal realizados. Mulheres estão morrendo por abortos mal realizados. Para mim, esse é um debate muito sério que nós temos que fazer sem preconceito nenhum, seja ele político, religioso ou moral. Esse é um debate de saúde, gente. De saúde, tu não pode negar, em que as mulheres estão morrendo por realizarem abortos, e nós defendemos o aborto legal. Não é possível que o Estado... Eu queria fazer um paralelo, Carlos. O Estado, ele olha para nós mulheres para mandar nos nossos corpos, como é a questão do aborto, como é a questão da maternidade. Mas o Estado não olha para nós mulheres, não nos enxerga. Para nós, o Estado não serve. Cadê as creches? O índice de déficit de creche é gigante no nosso país. As mulheres, quando têm filhos, não conseguem voltar ao mercado de trabalho ou permanecer no local de trabalho porque não tem creches, escolas infantis para nós deixarmos as nossas crianças. E aí é uma hipocrisia, às vezes, ao tratar uma mulher que foi estuprada e que tem uma gravidez indesejada, mas que não pode realizar o aborto, porque até ele tramitar na justiça, e aí não dá mais. Ou uma mulher que tem um feto sem cérebro, gente, e aí não pode fazer aborto. Então, um debate em que nós precisamos enfrentar com seriedade, olhando os índices, inclusive, de mulheres que estão morrendo por conta de abortos mal realizados, né? É muito alto o número de mulheres no Brasil que morrem por abortos mal realizados. Portanto, eu não quero que mulheres morram, não quero que mulheres sejam presas por realizar abortos. Candidata, mas não seria mais fácil, então, a senhora defende bastante a questão das políticas públicas, não seria mais fácil fazer um controle de natalidade maior? Afinal de contas, quando é que começa essa vida, né? Primeiro, eu sou contra o controle de natalidade. Quem controla? Quem vai controlar os nossos úteros? Não, eu sou contra controle. Eu acho que a gente tem que ter planejamento familiar. E o Estado tem que dar conta do planejamento familiar. Ele tem que colocar à disposição a orientação. Olha aí, gente. Olha que interessante nós termos educação sexual nas escolas. Inclusive para a gente combater o assédio, o abuso, né? Começa, e inclusive a prevenção. Eu quero os métodos contraceptivos à disposição das mulheres. Agora, aborto não é um método contraceptivo. Não é. Nós estamos falando aqui de aborto legal,
Como é que tu vai prevenir a gravidez de um estupro? Como tu previne? Isso não é planejamento familiar. Tu foi estuprada e tu engravidou de um estuprador. Mas um aborto seria aí algo... é o aborto legal. Então, eu sou a favor. Entendeu? Então, não é um método contraceptivo. O aborto não é feito como método contraceptivo. Bom, aí nós temos outros tantos métodos que deveriam estar à disposição das mulheres. As mulheres deveriam ter acesso à sua saúde, a conhecer o seu corpo e ter acesso, que hoje não tem, em todas as suas idades, que é o PAISME, que é o Plano de Assistência Integral à Saúde da Mulher, né? Agora é um debate, eu falava no intervalo aqui com o Carlos, né? No geral, nas eleições, eu tenho acompanhado em outros veículos de comunicação, essa pergunta é feita para nós mulheres. Não é feita para os candidatos homens. Aqui vocês fizeram. Aqui foram meus parabéns. Responderam essas perguntas meus também. Cumprimentos, porque no geral não é feito para nós mulheres, né? Como se essa fosse também uma responsabilidade só nossa. Uma responsabilidade, gente, da sociedade. Nós temos que cuidar mais das nossas mulheres, não ficar perdendo, né, as nossas mulheres ou para a violência, que a violência ela acontece dessa forma também, né? Nenhuma mulher faz aborto porque ela gosta, porque ela acha bonito, porque é bom. Não, ninguém faz. Mas e aquela vida que estava ali sendo gerada, candidata, como é que a senhora pensa? A grande justificativa é para que mulheres não morram, mas e aquela vida que começou ali? Aí você já está levando para um debate mais filosófico, né? Biológico. Biológico. Biologia é vida. Biologia é vida, exatamente. Então vamos cuidar das mulheres? Vamos cuidar para que essas mulheres não sejam mortas? Então, eu estou defendendo a vida, né? Estou defendendo saúde, gente, saúde pública. Eu não defendo que uma mulher que seja estuprada, aliás, que ele não, né? Defende o estupro, faz uma apologia. Aposto que ele é contra o aborto, para falar, né? Portanto, eu defendo o debate de aborto como uma questão de saúde pública. É esse que é o debate. Não é um debate filosófico, não é um debate moral. Não é de moral, gente. Não é de crenças, não é religioso. É um debate de saúde pública. Eu não defendo que uma mulher tenha uma gravidez indesejada por força de um estupro, por exemplo, e que eu tenha que garantir isso em nome da vida. Por que a gente não trabalha quando essas crianças que estão hoje na rua, a gente não defende essas crianças e não dê creche, escolas infantis, e a gente não fala disso, não se fala disso. Por que no Dia das Mães a gente ovaciona tanto as mães e se dá flores, e a gente gosta de receber as flores, né? Por que a gente não debate para que essas mães tenham licença maternidade, que elas possam olhar para os seus filhos, para que elas possam ser reconhecida a maternidade como uma função social? Aí eu pergunto, Jocélia, tu já viu, por exemplo, eu abordava no bloco anterior a questão de que nós temos dificuldade de voltar ao emprego e nos garantir quando se tem filho. Você já viu homens faltar ao trabalho porque eles foram levar os filhos ao médico, foram levar para vacinar, foram acompanhar os filhos numa consulta, ou no dentista, no médico, enfim? Geralmente fica ao cargo da mulher. Fica a cargo da mulher, fica ao cargo da mãe, né? Aí, a mãe é a cuidadora. E aí a mãe, sendo cuidadora, nós cuidamos com todo carinho, sim, né? Mas, gente, a gente precisa que o Estado nos ajude a cuidar. O Estado tem que cuidar, tem que garantir creche, gente, tem que garantir escola infantil para que a gente possa ir ao mercado de trabalho e garantir também o nosso orçamento, a nossa autonomia, que a gente possa garantir isso também. Eu quero dizer também a todos que nos acompanham que hoje cresce muito no mundo todo. No Brasil, especialmente, cresce muito os lares que são chefiados por mulheres. Muitas casas são chefiadas por mulheres. E essas crianças, filhos dessas mães, vivem muito bem, obrigada. Muitas crianças que são criadas por avós e só pela mãe vão muito bem, obrigada. Então, portanto, ao vice inominável, nós também dizemos não a ele. Não a ele, né? Porque nós reconhecemos o trabalho que essas mulheres fazem para criar os seus filhos com tranquilidade, gente, com muito amor, com muito carinho. A senhora falou algumas vezes, então, em creche, educação infantil, escolas. E
Educação é um tema central aqui no Brasil. A gente viu os resultados do SAEB divulgados há 2 semanas que os nossos alunos não atingem as notas mínimas em português e matemática. Isso que não são avaliadas as outras matérias. Acho que seria, se fossem avaliadas as outras matérias, a situação até seria pior. Como na posição de senadora, como a senhora pode contribuir? Que políticas a senhora defende para melhorar a educação de uma forma efetiva? Porque a senhora defende o governo Lula, defende o governo Dilma, o Haddad, que foi ministro da Educação do Lula, ele fez muito se fala dos projetos da educação, mas muito foi para a educação superior, o ProUni, o ReUni, mas a educação básica nesses anos não ficou um pouco esquecida? O problema da educação eu acho que é um debate central. Eu acho que não é a educação que vai salvar, mas não se salva sem a educação. Tá? A educação tem que estar presente. Eu acho que nós tivemos programas maravilhosos, embora insuficiente, concordo, né? Mas nós vimos num caminho, Fundeb, gente, nós vimos num caminho, Fundeb, para trazer recursos exatamente para o ensino fundamental, né? Para as creches, para a educação infantil, para o ensino básico, né? Eu penso que nós temos que ter também mais formação aos nossos professores. A gente olha aqui no estado, não foi investido, né? Tem que ter formação continuada, tem que valorizar os nossos professores, valorizar a partir do respeito, inclusive, à sua questão salarial, e valorizar também na sua promoção da sua formação continuada, né? Em que a gente possa, hoje, veja bem, nós temos a proposta de que se tenha uma educação para os pobres, onde se tenha português e matemática, as questões de conteúdo, que eu acho importante, óbvio, mas querem tirar, né, só para os mais aquinhoados, que se dê conta de ter filosofia, história, sociologia, ou seja, tu olhar o mundo, ler o mundo, tu aprender para a cidadania, né? E não acaba limitando muito, exatamente, né? Exatamente. Quem mais precisa acaba sendo limitado. Exatamente. Então, a gente defende outro tipo de educação, de uma educação que seja, de verdade, uma educação libertadora, que ela dê conta em que os nossos alunos possam ir para a escola e não evadir, porque aquele espaço não é um espaço prazeroso, em que de verdade se constrói o conhecimento, né? Agora, isso tudo nós vamos dar conta também, Carlos, Jacélia, lá no Senado, para ajudar a construir uma reforma tributária também, né? Para que dê conta que a gente tenha no Estado também mais recursos aqui para a gente poder investir em educação. Um novo pacto federativo em que o Estado tenha mais recursos, né? Não é possível que hoje qualquer um de nós aqui, compre o seu carro, nós sabemos que a gente paga IPVA, não é? Agora, os grandes ricos têm os seus iates, têm os seus jatinhos, têm os seus helicópteros, e eles não pagam 1 centavo de imposto. Não é possível que as empresas, ao repartir os seus dividendos, não tenha nada de taxas. E nós, assalariados, a gente é descontado na folha de pagamento. Quer dizer, os trabalhadores, a classe média, paga imposto. Paga imposto e a gente reclama, o imposto é caro. Gente, os impostos do Brasil estão na média do mundo. Qual é que é o problema? É que ele é mal distribuído. Dos pobres. Aqui a gente costuma dizer, né? É meio que o Robin Hood ao contrário. Porque se rouba dos pobres para dar aos ricos. Gente, quando eu estou falando do rico, é do rico mesmo. Entendeu? É desse que só viaja de jatinho, que viaja de iate para lá e para cá. Não é esse que anda de carro popular nas ruas. Não é esse, né? E desses é pago imposto, mas do grande não. Então, a gente propõe também uma reforma tributária, onde tu dê conta de que os recursos sejam geridos e que se tenha o Estado arrecade mais, inclusive, veja bem, Carlos, Jacélia, estava dando uma olhada na questão das grandes heranças. No Japão, na Alemanha, é 50% a taxa sobre as grandes heranças. Estados Unidos é, em média, 30%. Na França, chega a ser 60% a taxa sobre as grandes, eu estou falando grandes, gente, grandes heranças. Sabe quanto é aqui no Rio Grande do Sul? Média de 4%, gente.
4% a 6%. Vocês viram de onde saem os impostos? Então, quem que tem que reclamar dos impostos somos nós. Então, acho que a gente defende também que tu tem até, digamos, né? Vamos fazer o debate, mas até tantos salários mínimos, não se cobra, né? Dizer, seja alguma coisa razoável. Então, nós queremos abrir esse debate com a sociedade, com os senadores, com os parlamentares todos e travarmos aqui o debate sobre a reforma tributária. Isso também dá arrecadação maior para o Estado, para poder investir, Carlos, sim, numa educação que a gente possa olhar para frente, para que a gente possa construir conhecimento. Nós estamos aí entrando nessa, o que chamam de revolução 4.0, né? A quarta revolução industrial, a robótica, a internet das coisas. E o Brasil está atrasado nesse debate, muito atrasado. Então, as nossas escolas também têm que entrar nesse debate, né? Das questões digitais, da internet mesmo, do uso das tecnologias para contribuir para o avanço da humanidade, para o avanço da nossa civilização. Esse é um debate que está posto para a educação. Os nossos jovens querem isso, nossos jovens clamam por isso. Então, nós temos, eu repito, dia 7, nós teremos a oportunidade, de novo, gente, de nos encontrar com essa encruzilhada histórica e nós confirmarmos que é possível ser feliz de novo, é possível nós termos outras saídas e eu confirmo, gente, que nós temos que estar, as mulheres, mais na política. Tenho certeza, se nós tivéssemos mais mulheres na política, a política não estava tão caca, né? Saindo um pouquinho, a senhora fala em reforma trabalhista e defende também que os pequenos paguem menos. Não é o candidato que a senhora apoia, mas ficou bastante conhecido o "vou tirar você do SPC" do candidato Ciro Gomes. Então, a senhora acaba por concordar com ele. Eu concordo com o Ciro Gomes, claro. Até porque está no nosso programa de governo, está no programa do Haddad. Essa questão de... Muitos dias foi uma cópia do Ciro, né? Não, porque na verdade o nosso programa vazou antes e já estava nele. E o programa do Ciro, ele atenta para a questão do SPC. O que eu acho maravilhoso, gente. Ninguém gosta de ir lá fazer alguma compra e tu não ser aprovada. Ninguém gosta disso. Agora, o que acontece? Veja bem, eu vou lá, por esse programa, eu vou lá e o nome tá limpo, como o povo costuma dizer, né? Limpei meu nome. Mas aí eu preciso dar conta de sobreviver. E daqui a um pouco eu tenho que fazer um empréstimo. Ai, e aí? Como que fica o chamado spread bancário? No nosso programa de governo, Haddad e Manuela, nós estamos propondo uma reforma no setor financeiro, nos bancos. Não é possível esse spread bancário, gente. O banco ganha quando a gente está em flanco de desenvolvimento e ganha quando a gente está em crise. Ou seja, ganha na ida e ganha na volta. Se eu boto meu dinheirinho lá, se a gente consegue sobrar um dinheirinho e eu boto lá, aplica em o que tu quiseres. Poupança, LCI, fundos. Não chega a 1% nunca, né, gente? Nunca. Tu pôr o teu dinheiro no banco. Mas vai lá e faz um empréstimo. Tu precisa pagar aquela prestação do carro, tu precisa pagar. E tu vai lá e faz um empréstimo. Quanto que é de juros, gente? É um absurdo. É um absurdo que os bancos cobram. Esse é o chamado spread bancário. Nosso programa de governo de Haddad e Manuela, nós estamos propondo uma reforma, o debate de uma reforma no setor financeiro, que aí sim tu enfrenta também a questão do SPC, para que as pessoas não se endividem. Veja bem, o empreendedor quer abrir um negócio, quer ampliar o seu negócio, ele vai lá e toma esse dinheiro emprestado no banco e investe na sua empresa. Aí ele vai ter que pagar o juro, e aí ele olha e todo o dinheiro de lucro que ele fez foi para o juro. Ele não teve lucro, portanto. E aí o que vai acontecer? Vai quebrar, né, gente? Então nós precisamos enfrentar esse debate sobre a questão dos bancos. E na nossa proposta de governo de Haddad e Manuela, a gente aprova aí em que o banco que diminuir as suas taxas, ele terá incentivo. E isso entra bancos privados e os nossos bancos públicos também,
né, que tem uma outra função, como o Banco do Brasil, de atender a nossa agricultura, ou a questão da casa própria, que é com a Caixa Federal, mas também os bancos públicos entrarem nesse debate sobre a questão do spread bancário, de baixarem os juros, e aquele banco que pagasse, que cobrar o juro acima do que for pactuado, ele será sobretaxado. Essa é a nossa proposta. Isso ajuda o nosso povo a sair, sim, do SPC, e o nosso povo que gosta, o nosso povo que é muito honesto, sempre foi. Esse debate de honestidade é um debate de berço, né? É um debate que a gente aprende e, portanto, nós vamos ajudar o nosso povo também a sair do SPC e saber enfrentar esse debate com a questão dos bancos também. No primeiro bloco, a senhora falou sobre a importância da igualdade salarial, os direitos das mulheres, e um dos pontos do seu projeto, da senhora, do senador Paim, é a licença maternidade de até 360 dias em caso de filhos com deficiência. É viável fazer esse projeto? Como é que vai tratar isso com o empregador, levar isso para o Congresso Nacional? Veja bem, esse é um debate que não é direto com o empregador, né? É um debate que é direto com... É uma política pública, portanto, se lei aprovada, isso entra dentro da Seguridade Social, né? Assim como é hoje os 120 dias, né? É todo o debate da questão da mulher. Ele volta de novo. Eu quero igualdade salarial. Hoje, no Brasil, nós, mulheres, recebemos cerca de 30% menos que os homens, mesmo fazendo a mesma função e a mesma carga horária. Quanto mais escolarizada, mais em chefia, gerência, mais é a diferença salarial. Aí chega às vezes até 50% a diferença salarial. Esse é um debate que a Manuela tem feito por todo o Brasil, inclusive, né? E seremos muito parceiras nessa elaboração desse debate para que a gente tenha no Brasil a igualdade salarial entre homens e mulheres. E também políticas como a questão da maternidade. Nós queremos, sim, que no Dia das Mães a gente possa ser cumprimentadas, porque, enfim, a sociedade reconhece que a maternidade é uma função social. Para ser uma função social, nós temos que dar conta, sim, de que precisamos ampliar a licença maternidade para que as mães possam ficar, e a licença paternidade também. Como é, gente? A gente usa muito a Europa como exemplo de primeiro mundo para muitas coisas. Porque a gente não usa esse exemplo, porque também muitos países da Europa já tem isso que a gente coloca na nossa proposta, Carlos, já tem coisas que a gente pesquisou e que tem em muitos países. Tem países que tu tem uma licença maternidade de 1 ano, gente. Você entendeu? Para que a criança fique junto com a mãe, que a mãe possa exercer essa maternidade, né? Nós queremos que os pais tenham também condição de estarem junto com os filhos, mas nós queremos também dar conta da questão da deficiência. Aliás, o senador Paim tem o Estatuto, né, do Deficiente, tem todo um olhar para esse debate sobre a questão da deficiência. Vocês imaginem uma mãe que tem um filho deficiente, é óbvio que ela precisa estar mais presente, né? Especialmente nesse momento em que logo que tu tem o nenê, que tu possa conhecer e lidar com esta situação. Então é muito tranquilo, eu quero me dedicar muito para a elaboração desses projetos. Candidata, nós estamos chegando ao final do Cruzando as Conversas especial, então, eleições desse programa de hoje, mas a gente vai deixar 3 minutos agora para a senhora responder uma questão para o nosso telespectador. Por que a senhora quer ser senadora? Esses 3 minutos para a senhora abordar os últimos pontos que não foram abordados nessa entrevista. Muito bem, eu acho que foi uma conversa, cruzamos conversas mesmo, né? Foi muito gostoso, Carlos, Gessélia, participar dessa conversa com vocês. Vocês deixaram muito à vontade e perguntas muito pertinentes, né? E eu quero dizer a vocês, nesse momento, que eu quero muito ser senadora. Eu quero muito estar lá, ao lado do senador Paim, esses projetos todos que eu apresentei aqui, esse debate de ser de verdade uma mulher que representa a força da mulher gaúcha. Essa força, justo hoje, no 20 de setembro, lembrar aqui, nós que lutamos tanto, assim como a Anita Garibaldi, os nossos ideais de igualdade, de liberdade. Eu quero levar para o Senado esse debate das mulheres, ser uma representante
das mulheres, dessas mulheres que dizem ele não. Essas mulheres que vão à rua, essas mulheres que trazem a primavera que está em cada uma de nós, nas nossas vidas. É preciso cantá-la assim, florida. Nós que cuidamos do mundo, nós cuidamos dos filhos, dos maridos, dos irmãos, dos avós, dos sogros. É assim, a sociedade nos atribuiu essa tarefa de sermos cuidadoras. Se nós temos essa condição de cuidar dos nossos, portanto, nós precisamos estar nos espaços de poder e fazer leis que contribuam para o avanço da humanidade. Nós, ao fim e ao cabo, todas queremos ser felizes. E eu acho que uma política pública, um Estado que cuida da sua gente, tem condição de ajudar. Eu quero estar lá, gente. Quero estar lá para revogar a reforma trabalhista que tanto nos prejudica. Quero estar lá para revogar a emenda 95 que congela por 20 anos qualquer investimento em saúde, educação, segurança. Isso é um crime, isso é um crime. Eu quero estar lá para ajudar o nosso estado, o Rio Grande do Sul, a enfrentar os problemas das finanças. Eu quero estar lá porque eu acho que é preciso que mais mulheres estejam na política. Eu nunca elegi senadora, deputada, eu nunca fui uma parlamentar. Eu acho que eu posso ser a parcela da renovação que aquele espaço precisa. Eu quero estar lá para que o nosso estado possa dizer que a gente tem uma mulher que tem uma trajetória de vida, uma trajetória de luta, que sempre esteve ao lado daqueles que mais precisam. Okay. Sempre estive ao lado das mulheres e quero estar lá junto com todas as mulheres. Juntas nós somos mais fortes. Eu quero confiar, eu quero que você conte comigo e eu quero contar com você. 651. Meu nome é Abigail, mas tu pode me chamar de Biga. Ok, candidata Abigail Pereira, do PCdoB, muito obrigado pela sua participação no Cruzando as Conversas de hoje. Agradeço também minha colega Jocélia Bortoli pela parceria. Também. E a série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul continua amanhã. O candidato é Kleber Soares, do PCB, que estará aqui no Cruzando as Conversas a partir das 10h30 da noite. Então, esperamos por você amanhã. Até lá! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.